Nosso estudo de hoje é a lição 34 do livro Bênção da Paz, no clima da corrigenda. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Palavras de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Há que prevenir-nos não só contra o fingimento que nos impele a exibir superioridade imaginária, como também contra aquele outro que nos induz a parecer piores do que somos. Efetivamente, é muito difícil assinalar qual deles é o mais ruinoso aos interesses do espírito, porque se o primeiro coagula a vaidade, favorecendo desequilíbrio e obsessão, o segundo se define por sorrateiro agente de fuga, retardando conscientemente o serviço a fazer. A cada passo, ouvimos de companheiros plenamente capacitados para o exercício das boas obras, afirmações como essa. Compreendo a necessidade do esforço do bem, mas não estou preparado para tomar compromisso. Sei que é preciso melhorar a situação, mas não sou santo. Quem sou eu para auxiliar? Não tenho merecimento. Sou criatura indigna de viver. Entretanto, esses mesmos amigos nas lides materiais não se acanham de asseverar que estão procurando melhoria de nível, seja no campo do trabalho, na esfera dos vencimentos, no cultivo da inteligência ou nos recursos da profissão. Busquemos edificar-nos em espírito, reconhecendo que, em verdade, estamos infinitamente longe das criaturas perfeitas, mas se já conhecemos algo do Cristo, estamos na trilha da corrigenda. E qualquer corrigenda, mesmo ligeira, é passo da vida no rumo da perfeição. Bem, no clima da corrigenda, a gente começa a conhecer a doutrina espírita, e a doutrina espírita nos situa, em primeiro lugar, como espírito imortais que nós somos, vivendo em um mundo ainda imperfeito, num mundo de expiações e provas, um mundo que é muito teste, muito trabalho para a gente estar realizando. Tudo bem. E, fatalmente, a gente vai encontrar uma frase, principalmente uma frase que foi pronunciada por Leopoldo Machado, ele falando assim, né, que o espírita que ainda não compreendeu a importância da reforma íntima, ele ainda não compreendeu a doutrina espírita. Essa frase foi pronunciada pelo Chico Xavier. Eu falei Leopoldo Machado, não foi pelo Chico Xavier. E o que acontece? A gente vai sendo fatalmente levado ao ponto de estudar nossas imperfeições, estudar o Evangelho, fazer essa comparação e procurar buscar o acerto naquilo que ainda está desafinado. Mas a gente começa o texto de hoje com um alerta do Emmanuel, que a gente tem que ter uma prevenção muito grande, em primeiro lugar, um fingimento de mostrar uma superioridade que não existe. É um extremo. E o outro extremo é aquele que induz a gente a parecer pior do que nós somos. E é interessante, porque, olha só, nós temos como referência um querido professor que já está desencarnado, mas que um grande trabalhador espírita, que ele falava com muito carinho. Ele falava assim, vai fazendo bem, acreditando que você é bom, que um dia você acaba ficando bom. E a gente ouvia essa recomendação com muito, assim, muitas vezes até com um certo humor, mas com a seriedade que essa declaração tem. Mas, depois, com o tempo, a gente percebendo que a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma superioridade imaginária, porque alguns companheiros, a gente aqui também, trazendo dentro da gente essa coisa de, não, então parece que eu sou intocável. Não, nós não somos intocáveis, né? Uma coisa que eu costumo afirmar sempre para os meus amigos, e até falo muito em palestra também, hoje nada nesse mundo me afasta do trabalho espírita. Nada nesse mundo me afasta do trabalho. Esse trabalho de renovação íntima, esse trabalho de estudo do Evangelho diário, nada nesse mundo. Porque eu percebo que mesmo fazendo esse estudo, que é um privilégio, sim, porque você está tendo contato com o Evangelho diariamente, né? E não só esse estudo,
Daqui a pouco eu saio daqui para fazer uma palestra, né? Fiz uma ontem, então você vai tendo outros momentos durante o dia e que a gente vai tendo estudo também. E o estudo, Jesus falou para a gente, conhecereis a verdade vos libertará. Então, abandonar, então nos dias de maior crise, nos dias que teve os deslizes morais, são esses dias que eu vou procurar o trabalho e vou me matricular, ou melhor, me internar no trabalho, né? Seria melhor até frase. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça, né? Que não tem superioridade moral. A gente procura o tempo todo baixar ali a bola, como dizem no jargão popular, porque, principalmente a gente que faz uso da palavra, a gente se expõe muito quando a gente está fazendo palestra, e até é muito comum a gente ouvir também, daqui a pouco chega lá no plano espiritual e alguém vai virar, peraí, é você que falava lá na frente, e você está nessas condições. Eu vou virar com toda humildade e falar, era para ser pior, tá? Podia estar sendo pior. Então o que acontece? A gente tem que começar a acabar com esse fingimento, essa superioridade imaginária. Aliás, eu falava muito isso em palestra até alguns anos atrás. Eu falava, gente, a única diferença de quem está falando na frente para quem está aí ouvindo é que eu, por exemplo, eu tenho desinibição de falar em público. E gosto de estudar doutrina, juntei uma coisa com a outra e costumo falar em público sobre o resultado dos nossos estudos. Mas a dificuldade é de todo mundo, e quem não precisa conviver muito tempo não, quem conviver com a gente vai descobrir um monte de problemas morais ainda em cada um de nós, um monte de vícios para serem vencidos. Não é por aí a história. Mas também você entrar naquele ponto de que induz a parecer pior do que nós somos. Todos nós temos condições de abraçar tarefas e de cumprir com nossas obrigações dentro dos limites morais que a gente ainda vive. Não existe essa coisa de a pessoa ser imprestável, principalmente com essas desculpas que o Emmanuel enumera e que já tivemos oportunidade, sim, o Emmanuel sabe muito bem do que ele está falando, de companheiros que falam assim, eu compreendo a necessidade do esforço no bem, mas não estou preparado para tomar compromisso. As pessoas querem fugir do espiritismo por causa do compromisso que ele traz. É um compromisso com si mesmo. Aí depois, eu sei que eu preciso melhorar a situação, mas não sou santo. Eu, por exemplo, eu falo muito isso, falo, olha, o que eu tenho para oferecer é isso aqui. Tenho muita vontade de melhorar e estou procurando melhorar, mas no momento é a única coisa que eu tenho para oferecer. Eu costumo falar, não sou santo. Eu falo para os desencarnados, que os desencarnados sabem muito bem isso. A gente tem que procurar um equilíbrio, um meio termo. Eu não sou o perfeito, mas também não sou o santo. Eu não estou nem lá nem aqui, mas estou no caminho do meio e estou procurando trabalhar. Agora a pessoa fala assim, quem sou eu para auxiliar, que eu não tenho merecimento, eu sou criatura indigna de viver. Como assim? A gente está precisando muito de trabalhadores em todas as áreas, em todos os lugares que você vai, principalmente depois da pandemia. As casas todas que a gente conhece, elas ainda relatam que foram muitos trabalhadores que ou desencarnaram por conta da pandemia, ou se afastaram do trabalho depois por conta das necessidades que vieram pós-pandemia também. Então, hoje, principalmente, mais do que nunca, a gente precisa muito de trabalhadores. E vou recordar aqui, mais uma vez, quando Joana de Ângeli disse, aquela pessoa que pudesse doar 1% do seu tempo para nós espíritos. E na época eu peguei o relógio, das 24 horas que a gente tem no dia, eu tirei 10 horas, as 10 horas que incluindo sono, momentos de higiene pessoal, momentos de alimentação, que a gente precisa, a gente perde mesmo, não tem jeito. São momentos que a gente... Então, 10 horas, arredondei, diminuí 24 por 10, sobram 14 horas. Dessas 14 horas eu multipliquei por 7 e tirei 1%. Surpresa, menos de 1 hora. A Joana de Ângeli pede assim, eu queria muito os encarnados que pudessem doar menos de 1 hora por semana para a gente, mas que naquela hora que fosse doada fizesse trabalho de coração. E é assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente vai no rumo à perfeição. Todos nós precisamos do estudo teórico, desse laboratório de prática da caridade e ao mesmo tempo do trabalho.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.